Então, o título da nossa conversa é O Diário de Leituras e a Dimensão Narradora dos Sujeitos, reflexões em torno de práticas autorais de leitura e escrita. Então, é exatamente sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a prática com o diário de leitura. Então, o meu recorte está mais ligado à questão da leitura do texto literário e de uma produção escrita do estudante, porém, que reverbera na própria, né, escrita docente, nessa relação que a gente estabelece com o nosso planejamento, né, com a nossa pesquisa para preparar as aulas. Então, é um trabalho que reverbera em todos os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Né? Pode passar. Eu queria começar compartilhando com vocês um trecho de um texto do Ondiak, que é um poeta angolano que eu gosto muito. Ele tem um livro em que ele faz um diálogo muito interessante com a poética do Manuel de Barros, e ele tem esse trecho que, para mim, me provoca em muitos aspectos, e eu queria compartilhar essa provocação com vocês para a gente começar. Ele diz assim: também, aprendizagem é a palavra que ela sim ramifica e desramifica uma pessoa. Ela enlaça, abraça, mastiga alguém, cuspindo-o a si mesmo, tudo para novas gênesis pessoais. Estas palavras são, elas sim, para pessoas que se autorizam constantes aprendicismos, modos, maneiras, viveres, até sangues. Aprendizar não é repessoar-se. E aí, esse texto, ele traz essa palavra, né, aprendizagem, que é uma palavra que está tão no nosso cotidiano e que talvez seja interessante começar a pensar daí, né? O que significa aprender? Né? Existe um único caminho de aprendizagem? Essa aprendizagem, já que ela é constituída de sujeitos, ela é neutra? Ou ela demanda de nós um posicionamento político também diante dos conteúdos, diante das maneiras de aprender, né? De promover caminhos de aprendizagem? Será que essa aprendizagem, ela só, para ela valer a pena, ela tem que estar totalmente pela via só do prazer, de um prazer que tem a ver com facilitação, ou ela também tem a ver com esses sangues, né? Assim, com uma ideia de esforço, desse esforço que a gente faz e que reconhece que caminhou através de um esforço, né? Que não tem a ver com sofrimento ou dificuldade estrutural, mas com um esforço intelectual, né? Que o sujeito se engaje. Então, a aprendizagem é difícil e é complexa de se pensar, ainda mais no âmbito da escola. Então, pode passar. A partir daí, dessa provocação que o Ondiak faz com a gente, que eu compartilho com vocês, em linhas gerais, o que eu gostaria de tratar hoje a partir de um relato de experiência com a escrita de diários de leitura que eu realizei em turmas de primeiro ano do ensino médio do CAP da FRJ, refletir sobre a relevância da subjetividade enquanto um elemento fundamental na construção de caminhos de aprendizagem baseados no reconhecimento político de si e na socialização dos saberes. Esse seria um objetivo geral, né, dessa discussão de hoje e do que eu desenvolvo na tese. E como objetivos específicos, também pensar com vocês, analisar, né, o ato de escrita conjugado ao ato de leitura, como movimentos que são de invenção, de construção de conhecimento, muito mais isso do que de mera reprodução ou de prescrição, né? Está muito mais num lugar de imaginar outros modos, né? E também apresentar algumas práticas de mediação literária, como, né, o diário, que viabilizem a centralidade da experiência leitora na escola. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar. Bom, mas aí da onde que eu falo, né? Da onde que eu vim, para onde que eu vou, como é que começa isso, como é que de um projeto de ensino a gente vai para um projeto, né, de doutorado, como é que foi esse caminho, né? Eu gosto muito de compartilhar o caminho também, porque
o que eu menos tenho como objetivo aqui é apresentar uma receita, né, uma prática exitosa, mas sim mostrar um percurso possível de trabalho com o texto literário, com mediação de leitura na escola, que tenha como base a centralidade do sujeito, né, a existência desse sujeito, que é um sujeito que não está vazio de conhecimento, ele traz consigo toda uma experiência de vida, né? Então, como é que foi isso? Né? Eu sou, então, professora do Colégio de Aplicação. Para quem não sabe, os colégios de aplicação eles têm uma função social. Eles atuam na educação básica, então eu tenho as minhas turmas, né? Que é ensino fundamental e ensino médio, mas eu também atuo como orientadora dos licenciandos, ou seja, dos estagiários. Ele é um campo prioritário de estágio docente. Então, nesse lugar, ele acaba sendo um espaço híbrido, um espaço que é de ensino, mas é também de pesquisa, de produção científica, né, sobre formação docente, sobre práticas de ensino e tal. E aí, o que, que acontece? Né? Eu, lá até 2016, dava aula só no ensino fundamental 2, e aí, quando eu vou para o ensino médio, né, bem rapidamente contando, eu me deparei com uma problemática, uma questão, que é, apesar de que no ensino médio, o ensino médio é o espaço onde a disciplina literatura se institui, né? Formalmente passa a existir, o que não significa que o estudante não tenha tido nenhum contato com o texto literário antes. Porém, na estrutura, é assim que se faz, né? No entanto, eu percebi que o currículo, a maneira como estava estruturada, era um currículo que dava pouco espaço para o sujeito, por esse aluno ser leitor, manter uma relação direta com os textos, integral com os textos, espaço para ler, né? Para construir as interpretações. Era um currículo muito engessado, muito voltado para os estilos de época, perspectiva histórica, coisas que vocês com certeza compartilham aí dessa experiência. E a partir de então eu pensei, eu gostaria de forjar práticas que dessem mais centralidade para a experiência leitora. E foi daí que eu comecei a propor os diários de leitura e também autobiografias de leitor, porque o que acontecia muito era os alunos chegavam no primeiro ano, eu percebia, e eles diziam que eles não sabiam nada. Ah, não sei literatura não, professora. Não, isso aí não sei. Sendo que eu até alguns eu já tinha acompanhado nos anos anteriores e, né, acompanhei o processo de leitura deles, de formação leitora, mas existia uma sensação de que não sabiam aquela matéria. Então a autobiografia via como uma memória, né, o resgate de uma memória leitora, o reconhecimento desse percurso. E o diário de leituras como uma tentativa de trazer esse sujeito para que ele acompanhe o seu próprio processo de leitura. Bom, isso foi acontecendo ao longo de 3 anos, e aí no segundo ano passou a ser um projeto de doutorado. Então, de um projeto de ensino para um projeto de pesquisa, onde o interesse era refletir a respeito das potencialidades das escritas subjetivas, né? Autobiografia, diário de leituras, nos processos de formação do leitor literário, compreendendo-as como ferramentas mediadoras que tanto valorizam as singularidades da relação texto-leitor, como também apontam os seus tensionamentos contextuais e intersubjetivos. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, mas como que se fundamentam, né? Assim, como é que bases teóricas fundamentaram tanto o trabalho com o projeto de ensino, como também o projeto acadêmico, né? Primeiro, um princípio que é muito importante, assim, muito caro a gente pensar, que tem a ver um pouco com o que o Antônio Cândido fala sobre o direito à literatura, né, num texto super conhecido dele, o entendimento de que o aluno tem o direito a viver a literatura na escola como experiência estética, como uma prática cultural. Tem uma autora argentina que eu gosto muito, que se chama Graciela Montes, que ela fala que ensinar literatura não pode ter nada mais que ver a não ser com educar na
literatura. E isso quer dizer ter direito ao acesso direto aos textos, a esse enfrentamento do leitor com esse texto, né? E entender a literatura como um campo de saberes específicos também, né? Isso quem fala muito é a Regina Zilberman. Nesse sentido, trazer como conteúdo mesmo para as aulas de literatura o protagonismo da relação texto-leitor. Então, não é nenhuma supremacia do texto na sua estrutura, tampouco é a supremacia do leitor, que diz o que quer e o que não quer sobre o texto, mas é o entendimento dessa relação, essa alquimia que se dá texto-leitor e que abarca múltiplas dimensões, né? Os conteúdos têm a ver com questões de subjetividade, questões simbólicas, crítico-reflexivas, históricas, linguísticas, políticas, enfim, é uma gama de dimensões que são mobilizadas nessa relação e que a gente passa a olhar para elas como conteúdo também, né? Para que isso aconteça, para que isso seja possível, pensando a escola numa perspectiva mais ampla, assim, né, de como que a escola estrutura a construção do conhecimento, eu defendo também o que eu chamo de dimensão narradora. O que é isso? Né? Seria esse fundamento epistemológico, ou seja, um fundamento sobre o conhecimento, uma maneira de ver o conhecimento. Né? Entender que a narrativa é uma forma privilegiada para a construção de saberes via experiência, ou seja, numa perspectiva inventiva, emancipatória, política, coletiva. Né? Então, assim, às vezes a gente tem na escola um espaço de excesso de informação, né? A famosa educação bancária que o Paulo Freire fala e que ainda faz sentido a gente também conversar sobre isso. Né? Então, assim, como que a escola às vezes atua muito mais nesse lugar da informação do que da construção coletiva de saberes. E a dimensão narradora vem dialogar com isso. Pode passar, por favor. Outros fundamentos aí que estão no bojo desse trabalho tem a ver com a valorização da subjetividade. Subjetividade não é por onde a gente começa, ou é uma concessão que a gente faz para o aluno, não. A subjetividade, ela constitui a leitura. Quando a gente lê, a gente não separa os nossos eus, né? Aqui é a leitura crítica, a leitura séria. Não, o sujeito que lê, ele é composto da subjetividade, a reflexão que ele faz também é composta da subjetividade. Então, esse elemento, né, a leitura subjetiva, ela é muito importante, cara, para esse trabalho. E aí vem a escrita também, como uma atividade inventiva, né, que a gente já comentou no início. Tem a ideia de corresponsabilidade na construção de sentidos. Isso que é uma ideia muito interessante da Adélia Lerner, que é uma professora argentina, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. E ela fala muito sobre essa responsabilidade partilhada na construção do conhecimento na escola. E, por fim, a ideia de literatura e comunidade cultural, ou seja, assim como o estudante tem direito à literatura, como diz o Cândido, isso significa também ter direito a se sentir pertencente a uma comunidade leitora. Ou seja, ele se vê um leitor também, ele faz parte daquele coletivo que lê, que sabe interpretar, que sabe ter opinião sobre os textos, que vai ajudar na construção dos cânones. Então, ele é um sujeito ativo nessa comunidade. E isso também é um direito que cada escola construir com esse estudante. Pode passar. Agora, estou fazendo carinho na minha gata, tá, gente? Para ver se ela não aparece aqui. Agora, é óbvio que a gente tem desafios, né? O cotidiano escolar, ele é extremamente instável, né? Tensionado por várias demandas e várias questões, né? Que dependendo do contexto vão se modificando, mas nós sabemos que muitas coisas ali, como é o calendário, são questões externas, é um currículo que é mais engessado que o outro, enfim, são muitas questões que nos fazem pensar algumas perguntas, né? A primeira delas é, tá bom, mas então como redimensionar o tempo da escola para o tempo da narrativa?
E como fazer emergir o sujeito leitor, essa identidade leitora, no sujeito escolar? Que é uma pergunta que a Annie Roxel, que é uma francesa, faz para a gente, que eu acho bem pertinente. E aí eu volto para a Adélia Lerner, quando ela fala sobre o tempo e o sentido. E ela tem um fragmento bem interessante que eu quero ler para vocês, que é assim: é preciso dotar o tempo escolar de sentido. Do modo como hoje está estruturado, o tempo da escola encontra-se vazio de significados, pois se encontra vazio dos sujeitos que deveriam habitá-lo. Os alunos somente se formarão como leitores autônomos se puderem atuar como tais em sala de aula. E duas condições são necessárias para que esse exercício seja possível: atuar sobre a relação tempo-saber, de tal modo que possam antecipar o que acontecerá, conservar a memória da aula para que possam retomar o já aprendido e o relacionem com o que estão aprendendo. Então, é a ideia de que se o único sujeito que detém o poder sobre o tempo, né, e como os conteúdos e a aprendizagem vai se manejar nesse tempo for o professor, esse tempo não tem sentido para outra parte. Agora, se você vai construindo práticas compartilhadas, esses sujeitos se responsabilizam, um pouco como a professora Maiara, né, no vídeo, quando ela faz os alunos perceberem uma evolução na sua escrita, né? Isso, de certa forma, é através de retomadas construir uma relação engajada, né, implicada com o seu próprio caminho de aprendizagem. Então, é preciso forjar outras espaciotemporalidades. Pode passar. E aí é que vem, né, dentro dessa noção de espaciotemporalidade, ou seja, é preciso inventar esse espaço. Né? Se é um espaço difícil, se a gente tem mais dificuldades do que facilidades, é preciso inventar, criar brechas para que esse tempo seja manejado de outras formas. Né? E o diário de leituras vem como um caminho possível para isso. E aí, o que é um diário de leituras? Né? Na verdade, o que é um diário? Tem o Lejeune, Philippe Lejeune, é um francês que trabalha muito com essa questão das escritas de si, e ele vai falar que o diário é uma atividade de crise. E por que é uma atividade de crise? Porque é um sujeito que está vivendo, e enquanto ele está vivendo, ele quer construir um sentido para aquilo que ele está vivendo. Mas não é possível construir um sentido para tudo, né? Então, o texto do diário é um texto meio fragmentado, é um texto formado de vestígios, de um sujeito que busca. Por isso, uma atividade de crise. É um sujeito que não está ali tranquilinho, ele está buscando. E o diário de leituras, ele tem um pouco disso também, né? Mas ele tem uma especificidade, que é a relação, a mediação do texto literário. Então, o que seria? Né? Seria uma ferramenta de escrita cotidiana, e não necessariamente todos os dias, tá, gente? Na prática, com os alunos, não era assim, vocês vão ter que escrever todos os dias, mas a ideia é mais de uma escrita processual, né? Cujo objetivo é ser testemunho das experiências de leitura. Então, seria uma espécie ele é um espaço pessoal que conjuga subjetividade e análise, ou seja, aproximação e afastamento, né? A partir dos registros de leitura feitos de modo processual. Então, a gente tem algumas palavras-chave, né? Se a gente fosse pensar, a ideia de tempo, né? A ideia de hábito, a ideia de vestígios, escrita, né? Processo. Tem algumas palavras aí que ficam nessa nuvem aí dessa nuvem semântica em relação ao diário de leituras. E se vocês virem aqui do lado, tem algumas imagens de alguns diários, de algumas capas de diários. E pela própria capa, a gente já tem uma noção da materialidade como um caminho para a implicação desse sujeito. Porque não existia um espaço homogêneo, cada um deles escolhia um caderno específico, faria algum tipo de desenho, de colagem, de
se colocaria ali desde a materialidade. Isso já foi um processo importante para a gente. Pode passar. Não tinha antes as imagens dele por dentro, Marcos? Passa mais um, só para eu ver. Aí, isso. Só para a gente dar uma olhadinha por dentro antes de eu falar das potencialidades, aqui, por exemplo, vocês têm uma ideia assim, de como que tem uma sensação de que é um rascunho, a ideia de que ele pode, né, riscar e recomeçar, a ideia de que é processo, né? Tem uma relação estética também, uma busca por aquilo que eu vou salientar, eu boto numa letra maior, ou a cor é diferente, então eu vou utilizando esse espaço e me colocando, me apropriando desse espaço também e encontrando um estilo próprio de dizer e de registrar, né? Isso vai construindo sentidos também. Pode passar. Acho que tinha mais uma imagem, isso. Aqui também, né, a estudante usa cores diferentes, aí tem o uso da caixa alta, tem o recurso da citação, né, como aquilo que reverbera do texto e eu quero registrar. Então, nada é aleatório ali, né? São as escolhas desses estudantes que passam a ser autores também, autores dos sentidos, né? Produtores de sentido dessas leituras realizadas. Agora sim a gente pode ir lá para o potencialidade. Esse. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que eu enxerguei nesses 3 anos de projeto, né? Foram ao todo mais ou menos 250 diários que eu li ao longo desses anos, e que me acompanham aí até agora. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as potencialidades e aí a gente vai ver como que isso se dá nos trechos de diários que eu separei para compartilhar com vocês. A primeira delas que eu fui percebendo é que, apesar de ser um espaço singular, pessoal, né, do sujeito, ele faz a gente perceber que existe uma expansão cooperativa dos sentidos. Isso é uma ideia da Cecília Bajur, que é uma argentina também, que ela vai falar que a sala de aula, como uma conversa literária, ela vai construindo os saberes no diálogo. Então, apesar da fala do estudante ali, né, da escrita dele, ser dele, está atravessada por outras vozes, por outros sujeitos, né? Pela voz da professora, pela voz do estudante, do colega, por outro texto que ele leu, por uma referência que ele encontrou. Então, assim, é uma expansão cooperativa e coletiva. Né? Ao mesmo tempo, tem esse respeito à singularidade dos sujeitos e ao caráter processual da apropriação leitora. Então, não chegamos ao mesmo lugar, da mesma forma, como quando lemos um texto literário. Existem alguns caminhos que alguns vão compartilhar, outros não vão, né? Os tempos são diferentes e por aí vai. Em relação aos tempos, inclusive, eu notava essa pluralidade dos tempos de aprendizagem que a Adélia Lerner fala, né? Então, existia o tempo da expansão, quando o estudante começava a perceber coisas, um tempo de suspensão, um tempo que tem a ver com a reverberação de algo que foi falado na sala e que ele anota, né? Um tempo de rememoração. Então, é uma pluralidade, não tem uma noção evolutiva do tempo, né? Produtivista do tempo. Não, existe tempo para tudo, são vários tempos, né? E a noção de que a leitura subjetiva e a leitura crítica coabitam a trajetória do leitor e contribuem mutuamente para o aprofundamento uma da outra. Então, vamos ver os trechos que eu selecionei para vocês. Eu selecionei, pode passar. A partir da pergunta o que cabe em um diário de leituras, o que cabe é um mundo de coisas, né? Então, as categorias que eu fui criando, né, na pesquisa, na tese e tal, que está por terminar, elas não são categorias que querem alocar o diário. Então, para ser um diário de leituras tem que ter essas e essas características. Não. Tem a ver mais com uma interpretação minha desses textos. Fatos
né, fenômenos que eu fui observando em todos os diários, ou na maioria deles, alguns mais específicos que outros, e que eu fui nomeando. Então, eu separei 3 categorias para compartilhar com vocês. A primeira tem a ver com atravessamentos identitários, ou seja, essa construção de si a partir do diálogo com o texto ficcional, né? Como que o outro me ajuda a entender sobre mim mesmo, né? E aí, em 2017, a gente leu um livro chamado 1984, com as turmas, e aí, por exemplo, tem essa estudante que diz assim: me identifiquei muito com Winston, sempre gosto quando isso acontece. Um personagem curioso, corajoso, com alma de herói, que quer mudar a situação, mas não sabe como. Lendo o livro, me deu esse medo de chegarmos nesse ponto. Espero que no nosso caso apareça algum Winston, se possível vários, para lutarmos contra os absurdos que alguns seres humanos tentam impor a outros. 2018, o que está por vir. Dá até vontade de voltar, entregar esse diário para essa estudante, falar: você quer seguir escrevendo? Porque o que aconteceu depois de 2018 não foi pouca coisa, minha filha. Mas, enfim, nesse trecho, a gente tem a percepção, né? Ela começa de um ponto muito, muito subjetivo, né? Me identifiquei com o personagem, que é o personagem que faz uma triangulação com o leitor, né? Então você tem um universo todo distópico nesse livro, um universo absurdo, e tem esse personagem que parece que não concorda com esse mundo. E aí essa leitora se identifica com ele. Mas ao descrevê-lo, ela está descrevendo a si mesma, né? É uma tentativa de construir, de forjar sua própria identidade. Mas ela não para nisso, né? A construção da sua identidade também reverbera para uma visão de mundo. Ela deseja que mais pessoas sejam como ele, né? Então ela identifica uma questão, ela tem uma percepção crítica do mundo e inclusive lança uma pergunta bastante relevante, né? Pode passar. Esse e o próximo que vem são de uma mesma leitora. Ela está lendo um outro livro que é Admirável Mundo Novo, que também é uma distopia. E aí ela diz assim, no dia 29 de setembro: agora começou a aparecer muito mais a história, e eu já consigo identificar e entender um pouco as personagens e o mundo em que eles vivem. E sinceramente eu não curti muito não. Eu não conseguiria viver em um mundo onde as pessoas são manipuladas e proibidas de se apaixonar. Acho isso ridículo. Comecei a perceber que a ideia do livro vai muito contrária à minha. Eu vou ler a próxima, pode passar, para a gente ver a mudança, como que essa ideia do processo faz com que não exista um erro de leitura, mas exista uma revisitação, um aprofundamento, né? Olha o que ela diz já alguns dias depois. Agora começam a aparecer conflitos que me fazem questionar a utopia do livro. Nada lá é perfeito, muito pelo contrário. Um personagem que é muito importante, que me ajudou muito a perceber os problemas que eles viviam, foi o selvagem John. O ponto de vista dele, que contrasta com o de Bernard e da Lenina, é genial. Ele foi realmente o personagem que me fez entender a diferença entre civilização e barbárie. Então, ela, no início, existiu ali algo que o Humberto Eco vai falar, que são algumas categorias de leitor, e um deles ele chama que é o leitor vítima, que é aquele leitor que não consegue promover o afastamento da leitura, ele não consegue entender que talvez aquele universo ficcional que está sendo apresentado pelo autor não seja apresentado porque o autor gosta daquele universo, mas numa perspectiva crítica. E ela não tinha entendido isso até então. E a identificação com um personagem foi o que trouxe ela para ela realizar um afastamento e perceber: peraí, eu acho então que na verdade não é utópico, ele não concorda com isso. Tem personagens que fazem o contraponto, né? Até chegar um momento em que faz ela perceber a diferença entre civilização e barbárie, que são dois conceitos bastante complexos, né? Pode passar. Uma outra categoria que eu nomeei jogos dialógicos tem a ver com uma característica do diário, né? O diário,
Lejeune fala isso, que o diário ele tem uma relação, tem um pacto autor-leitor. Só que esse pacto autor-leitor, ele é ele mesmo, né? O autor é o leitor dele próprio, nesse diário, nesse espaço pessoal. É claro que tem uma terceira pessoa, que sou eu, que leio, né, os diários, e na nossa conversa depois a gente pode conversar sobre isso, eu posso falar mais minuciosamente como que funcionava, né, a dinâmica, mas eu fui percebendo que quanto mais os estudantes se apropriavam desse jogo, né, desse jogo ficcional dele com o diário, ele ia, a voz, né, a ideia da professora de escrever para a professora ia se fragilizando, e o que ia tomando frente era esse exercício ficcional dele com ele mesmo. E era muito interessante. E aí eu tenho 4 momentos para mostrar para vocês de uma mesma estudante que também leu 1984. O momento 1 diz assim: "Tô achando que descobri uma pessoa no livro que me parece ser normal. O nome dele é Winston e o mesmo não parece concordar com o mundo em que vive." Então, o que ela chama de normal é aquilo que, na perspectiva dela, né, é com quem ela se identifica, e é o mesmo personagem da outra estudante, né? Então, por que que ele é normal? Porque ele não obedece à lógica distópica daquele universo, né? Aí ela fala, lembra que ela está conversando com o diário, né? Lembra quando eu disse de um homem chamado Winston? Então, eu estou achando que ele vai morrer. O cara tem um pensamento diferente do mundo em que vive, não sei o que está por vir, mas coisa boa não é. Então, ela faz uma retomada dialógica, né? E vai apresentando o Winston e as suas hipóteses para esse diário, que na verdade é ela mesma, né? Pode passar. E aí ela vai seguindo. Agora, até o coitado do Winston tá achando que vai morrer. Olha só uma frase que ele pensou. E aí ela usa o recurso da citação para confirmar uma hipótese de leitura dela, né? Ele está achando que vai morrer só porque escreve em um diário seus pensamentos. Se eu tivesse no mundo dele, provavelmente também iria morrer, pois o que eu estou fazendo é escrever em um diário os meus pensamentos. Então, mais uma vez, a ponte, né, entre o ficcional e o sujeito leitor, que contribui para que esse sujeito se entenda no mundo, né? Coloque em perspectiva aquilo que ele está vivendo, né? Construa uma relação, inclusive, de empatia com esse personagem, né? Que também pensa que vai morrer. E aí, a gente vem para o último momento, que é o que eu mais gosto dessa parte do diário dela, que ela fala assim: querido diário, você pode perceber que eu mudei o meu tom de escrita. E isso aconteceu pois não tem como eu escrever animada sobre um acontecimento horrendo e triste. Eu estou aqui para expressar o que sinto sobre este livro e no momento eu me sinto angustiada e abalada. O Winston não morreu, quer dizer, ele morreu sim. Porém, não foi do jeito que eu achava. Eu pensei que o corpo dele morreria junto com ele. No entanto, o corpo dele permaneceu intacto enquanto os pensamentos críticos dele morreram. A mente dele morreu. Amava o grande irmão. Esse fragmento é muito interessante porque a gente consegue perceber exatamente esse jogo subjetivo. Ela se sente angustiada e abalada, isso faz com que ela produza um texto que não pode ser de outra forma, não ser desta forma. Então, o sentimento dela constrói uma determinada forma de escrita que constrói um sentido para isso que ela está sentindo, né? Então, ela tem a percepção da morte simbólica, né? Então, ela teve uma expansão dos sentidos. Ela achava que ele ia morrer e, na verdade, ele morreu metaforicamente, né? Ela consegue articular isso dessa maneira. Então, aí a gente teria um exemplo desses jogos dialógicos. E, por fim, pode passar. Eu trouxe uma terceira categoria que eu chamei de ecos da conversa literária. E o que tem a ver, né, esses ecos? Eu chamo de ecos porque eu fui percebendo em alguns diários, em muitos diários, na verdade,
essas falas que são reverberações, como eu havia comentado com vocês. Então, o texto do estudante não é só dele, ele lembra alguma coisa de uma que a professora falou, ou que um amigo falou, enfim, e vai articulando os sentidos a partir desse diálogo, né? Então, por exemplo, o primeiro diz assim: hoje alguém fez um comentário que está até agora na minha cabeça, sobre como o jeito que funciona o hospício lembra o jeito da ditadura militar. A censura, o poder dos cegos que entram depois, tudo lembra. Até a censura do exterior. Só para contextualizar, esses trechos são de quando a gente leu o Ensaio sobre a Cegueira, isso foi em 2018, tá? E aí, olha que interessante, alguém fez um comentário que reverbera, olha o tempo da reverberação, está até agora na minha cabeça. Né? Então, é algo que ele não tinha percebido, mas que alguém contribuiu para que ele percebesse. Né? Aí o segundo já tem a participação da professora. Né? Caro diário, a minha professora passou a seguinte frase: existe esperança, esperança infinita, mas não para nós. E pediu para que relacionássemos com o livro. Na minha opinião, é o seguinte: eles estão presos em um manicômio sem previsão de saída. Ninguém vai lá para ajudar. Qualquer movimento suspeito, eles atiram. Não é difícil perder a esperança desse jeito. Uma menina da minha sala fez uma interpretação que eu gostei também. Existe esperança para quem tem a suspeita da cegueira. Esperança infinita para quem está do lado de fora, mas não para nós, para eles que estão presos. Esse trecho, ele é bem interessante, porque tem a voz da professora, né? Ela se implica nesse desafio que eu tinha colocado para eles. Ela se coloca e ela também valoriza e acolhe a colocação da colega. Então, não é ou isso ou aquilo. É e isso e também aquilo. E também pode ser uma terceira coisa, desde que faça sentido nessa alquimia texto-leitor. Né? Pode passar. Eu acho que eu vou passar já para as considerações, porque eu estou preocupada por conta do tempo. Qualquer coisa a gente lê, tá? Eu queria, gente, para ir me encaminhando, né, para a gente poder conversar, fazer algumas considerações aqui sobre esse percurso, que não são assim, não são conclusões, mas são de fato algumas reflexões, né? A primeira delas é pensar a relevância da autoria docente e discente nas práticas de leitura e escrita dentro do contexto escolar. Então, quando eu estou falando de diário de leitura, né, dessa escrita que é do estudante, eu estou também mobilizando a minha identidade como professora escritora, porque todo o planejamento, toda a maneira, tudo que implica a construção dessa prática faz com que eu também tenha que me implicar nesse processo de autoria. Então, ele promove um duplo impacto, né? Tanto docente quanto discente. Segundo, é perceber que o diário ele é uma escrita viva, polifônica e que é aberta às contradições que envolvem o sujeito e as suas leituras. E isso faz a gente repensar processos avaliativos, que podemos conversar sobre isso, processos de acompanhamento dessa, né? Mas como é que é? Então nunca está errado, está errado. Como é que a gente lida com isso? Quem faz, quem não faz? Enfim, é evolutivo, não é evolutivo? É um trabalho que pensa outros paradigmas de avaliação também, tá? E pensar, por fim, a valorização das subjetividades leitoras promove uma relação implicada dos sujeitos com os textos, com a construção de sentidos e com a comunidade a qual pertence, né? E redimensiona os objetivos do ensino de literatura e de língua para um campo de experimentação estética e ética com a palavra. E aí, para terminar de verdade, pode passar. Eu compartilho com vocês as palavras da Glória Pondé, que foi uma grande professora, foi também professora da UFRJ, que ela fala assim: pelo resgate da vida cotidiana, através da multiplicação de pequenos grupos e teias de relações existenciais, pela retomada desse tipo de solidariedade perdida, opera-se a reapropriação da existência real, que está na base do poder do povo,
os grupos, as pequenas comunidades, as redes de relações por afinidade ou por proximidade, que se preocupam com as relações sociais próximas e com a questão da leitura em nossa sociedade. Sem mudarmos esse panorama, não é a literatura que morre, mas é o leitor que não consegue nascer. Então, eu agradeço pela escuta de vocês